Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia a todos. Possamos, a partir desse momento, escutarmos o Evangelho de hoje, no qual nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conclusão do Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós iniciamos a liturgia de hoje, deste domingo da Ascensão do Senhor. Em muitos lugares se celebra o 7º domingo da Páscoa, mas no caso do Brasil se celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. Então a liturgia de hoje ela tem duas leituras que preparam o nosso coração para o Evangelho. Primeira leitura tirada de Atos dos Apóstolos 1, do 1 ao 11, primeiros versículos, esse livro é importante para a nossa fé. E depois a carta de São Paulo aos Efésios 1, do 17 ao 23. Um fato interessante é que, primeiramente, são dois textos do Novo Testamento. São dois textos que foram escritos após a ascensão do Senhor. Porque normalmente nós escutamos na Santa Missa um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento. Então hoje nós temos dois textos do Novo Testamento e também o próprio Evangelho. Apesar de Marcos ser considerado, segundo muitos historiadores e biblistas, o livro mais antigo, o livro sinótico mais antigo dentre os Evangelhos. Vamos compreender bem esse fato. Mas enfim, então Atos ele traz para nós um pouco do princípio da nossa fé cristã, onde ele vai justamente recordar a ascensão do Senhor, os 40 dias que Jesus ficou com os apóstolos após a sua Páscoa. Do outro lado também, o Efésios vai nos falar sobre a vinda do Espírito Santo. Eu trago o seguinte versículo: Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, nos dê um espírito de sabedoria, que lhe vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e assim por diante. Então, se de um lado o autor sagrado traz para nós um pouquinho do princípio da nossa fé, recordando todo esse sentido também da ascensão do Senhor, do outro lado ele já traz o Espírito Santo, que é quando nós iremos recordar também a próxima solenidade de Pentecostes, que será celebrada no próximo final de semana. É uma solenidade tão rica que ela tem uma vigília e tem a solenidade própria. Então, é mais ou menos isso. Mas falando sobre o nosso Evangelho propriamente, é o final do Evangelho de Marcos. São Mateus tem um texto parecido, tá certo? Porque são evangelhos sinóticos, são evangelhos sinóticos que têm essa dimensão. Tem ideias que se repetem e tem ideias que são únicas. Então São Marcos ele vai trazer para nós o quê? A última manifestação de Jesus diante dos 11, e Jesus fala para os discípulos o mandato missionário, ou seja, ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Jesus, essa leitura era muito usada na celebração do batismo. Então Jesus Cristo ele convida o quê? Cada filho de Deus que o acompanhou na jornada de fé, na sua missão, a assumir uma vida nova pelo batismo. E alguém que nos escuta pode falar: mas padre, eu já sou batizado, eu já estou na igreja, já sou engajado. Que novidade
essa leitura pode me trazer? Jesus nos convida sempre a sermos seus discípulos. Sempre. Não há discípulo que saiba mais ou saiba menos, mas há um discípulo que é sedento sempre do Senhor, da sua verdade. Porque os 12 que conviveram com Jesus, Jesus deu e se enviou essa missão, e eles durante muito tempo permitiram ser conduzidos pelo Espírito Santo, Pelo Espírito Santo, e de certa forma, por conta do Espírito Santo, a fé nos alcançou. Então Jesus, ele dá as últimas recomendações a gente ser levado ao céu de corpo e alma. Ele retorna para o Pai. A palavra ascensão quer dizer elevação, subida. Então, este fato que nós celebramos hoje foi a última manifestação de Jesus até a sua segunda vinda. Até então nós caminhamos nessa esperança, não uma esperança ilusória, mas uma esperança certa, não uma esperança ligada às ansiedades do homem, às pressas do homem, mas uma esperança ligada ao tempo de Deus. Assim como Jesus na sua primeira vinda veio no tempo, na segunda vinda também ele virá no seu tempo. Então é fundamental nós acolhermos muito isso, essa ascensão. A ascensão ela se une à ressurreição, porque ela conclui, ela fecha o tempo pascal. Então, que Deus nos ajude a compreendermos a ressurreição, a sermos realmente discípulos de Jesus, discípulos sedentos da sua palavra, do seu amor, do seu serviço, do seu engajamento, da sua piedade, sedento por essa palavra, para que possamos ir realmente pelo mundo pregar o Evangelho. Porque a missão de Jesus ela se cumpre, mas a missão dos discípulos, a nossa missão, somente ela começa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz, o Senhor nos acompanhe e demos graças a Deus.